Hoje, então, o nosso tema é o ego e o id na puberdade. Estamos aqui na quarta parte, defesa motivada pelo medo da força das pulsões, né? Então, a gente está, esse capítulo, começando aqui o capítulo 11. Já estamos nos aproximando do fim. A gente não pode perder o ângulo pelo qual a Ana se propôs a analisar o sofrimento psíquico. Ela não se propõe a fazer uma análise das neuroses em si, a histeria, a obsessão, as fobias, mas ela se propõe a analisar a forma como as pessoas sintomatizam, a forma como as pessoas se defendem. Então, ela começou a fazer, primeiro, uma discussão, e a discussão é exatamente essa, assim, por que não começarmos a entender do que o ego se defende e como ele se defende? Por que não começarmos a entender, por meio dessas defesas do ego, o que está por trás disso? Quer dizer, quando uma pessoa deixa de ver algo que deveria, logicamente, ver, por que ele está negando isso? Quando uma pessoa fantasia ou cria uma esperança que todo mundo olha e ela não existe, ela se ampara naquela esperança, quando ela faz uma negação, ou quando ela faz uma projeção, quando ela faz um deslocamento, e ela vai elencando as defesas de tal forma que não é tão difícil a gente identificar as defesas em si. Então, quando você olha essas defesas puras, está tranquilo. A gente consegue entender isso. Então, ó, fulano está deslocando, ao invés de viver a dor dele com um problema tal, ele passa a viver numa outra dinâmica, no filme, num conto de fada, num livro, numa paixão, numa história não resolvida. Então, algumas pessoas ficam vivendo um problema atual como se fosse um problema muito antigo, com uma pessoa que talvez não tenha nenhuma relevância na história. Então, ela percebe, tem um deslocamento acontecendo. Então, fica fácil enxergar o deslocamento do que se desloca, enxergar uma projeção do que projeta, enxergar uma negação. Mas daí, na semana passada, nós falávamos que ela traz um complicador, e ela começa a dizer assim, e quando eu me defendo, e dentro da defesa, a defesa não resolve o problema, eu articulo uma nova defesa. Nunca esquecendo, ela não está falando de neurose, ela está falando de um fenômeno que acontece o dia inteiro com a gente, o tempo todo. Você se levanta, você tinha que pagar uma conta e você não sabe onde está o boleto dessa conta, aquilo te angustia, mas você tem que tomar uma decisão, você esquece daquilo, toma a decisão. Então, isso é uma defesa. Você muitas vezes pode até passar do lado do objeto que você quer mexer e não enxerga ele. É uma defesa. Então, ela não está falando de patologia, mas está dizendo assim, existe um incômodo, uma angústia acontecendo. Ela começa a analisar quando as angústias nascem. Ela fala, olha, a criança tem 3 meses, ela começa a se projetar. A criança tem 6 meses, 1 ano, 2 anos, e ela vai avançando. E ela vai avançando tanto que agora ela chega numa fase muito complicada. Porque ela chega na fase que ela vai dizer assim, agora chegamos na adolescência. O que fazer com esse fenômeno tão moderno da adolescência? Ó, o fenômeno da adolescência é moderno. Por que é moderno? Porque no passado nós tínhamos a criança e o adulto. Nós não tínhamos um momento de passagem. O menino e a menina, eles eram treinados, primeiro, sendo crianças, bebês, então logo pudessem, já eram trazidos para o mundo dos adultos para serem pequenos adultos. Então, tanto é que era bonitinho fazer para a criança a roupa de adulto, para o menino um terninho, para a menina uma roupinha de baile, e como se agora aquela pequena adulta, olha, não era uma criança, aquela pequena adulta, ela vai ser levada para o mundo de se tornar adulta. E, de repente, ela faz 15 anos, debutante ou menino, com seus ritos de passagem, automaticamente eles já se tornam adultos. Passado. A Ana aqui, ela está referindo-se a uma fase de turbulência, de suicídio, de desespero, de droga, de angústia para os educadores e angústias para os pais. Então, ela está dizendo assim, muito se discutiu sobre a adolescência. E a partir de onde começa a se buscar as fontes das angústias dos adolescentes? Eu atendo alguns jovens, adolescentes e jovens, e pais. E já tive a oportunidade de atender os mesmos jovens e os pais. Quer dizer, o pai me traz o filho, ou o oposto. O filho vem depois, o pai vem depois do filho, ou a mãe. E é interessante você escutar a crítica dos dois lados. É mais ou menos assim. A mãe diz, não suporto mais minha filha, ela não limpa o quarto dela.
eu dou bronca, eu falo, e ela não limpa o quarto. Aí você escuta a filha, ela não suporta a minha mãe, ela é encasquetado, para ela tudo é limpeza. Eu limpei o quarto está limpo, está razoável. Eu que moro naquele quarto, e por que ela está... E assim, eu não quero mais morar nessa casa, eu quero mudar dessa casa. Percebe? A cena é a mesma. Os dois lados têm razão, e os dois lados estão errados. Né? É curioso, um dia que eu recebi um jovem, um adolescente, Asperger, e ele chegou muito bravo, e ele não chegava bravo. É um Asperger, ele tem... hoje não se chama mais Asperger, eles são TEA, né, transtorno do espectro do autismo, então você vê aquele que está mais leve, aquele que está mais grave, e esse rapaz chega e diz assim, hoje eu estou bravo. E era estranho, porque normalmente ele não se expressava assim. Eu falei assim, por quê? Por que você está bravo? Eu falei assim, eu estou bravo com a minha mãe. Eu falei, mas por que você está bravo com a sua mãe? Ele disse assim, porque aí ele me conta o drama foi simples, a mãe brigou com ele porque ele não escovava o dente, um menino de 15 anos de idade, né? Não escovava o dente. E aí ele disse, mas por que ela está errada em dizer que você tem que escovar o dente? E por que você ficou com raiva? Porque normalmente as pessoas podiam dizer, você não toma banho, você não escova o dente, você não é sociável, e ele não ligava para isso. E nesse dia ele estava bravo, ele disse assim, porque minha mãe disse assim, você me passa vergonha. E você respondeu aqui, eu falei assim, não tenho o que responder, eu fiquei bravo com ela, porque quem deveria passar vergonha era eu, quem não escova dente sou eu e não ela. Você sabe o pensamento muito absoluto dele, quando ele diz assim, eu fiz algo, então a vergonha é minha, eu não delego para ninguém essa vergonha. A questão é que Asperger ele não tem muitas referências sociais, o vínculo social, o processo de se colocar no lugar do outro é muito empobrecido. Ele pode ser enriquecido na questão intelectual, em outras situações, mas ele não tem essa habilidade. E não tendo essa habilidade, ele não teve muitos disfarces. O adolescente tenta equilibrar. E a Ana começa a dizer assim, por que muda isso? Então, ela começa no livro dela, diz assim, de todos os períodos da vida humana, em que os processos pulsionais são indiscutivelmente de importância suprema, o da puberdade sempre atraiu a maior atenção. Há muito tempo que os fenômenos psíquicos que assinalam o advento da maturidade sexual vêm sendo matéria de estudos psicológicos. Só que ela diz assim, estão discutindo muito isso, mas estão no caminho errado. É assim que ela começa dizendo. Porque ela diz assim, tem dois grupos, tem duas saídas acadêmicas, duas saídas discutidas na universidade. A primeira saída é fisiológica. Esses jovens estão amadurecendo no corpo, tem hormônio correndo, eles não sabem como lidar com isso, então eles se tornam agitados. Aí eu vou mostrar para vocês a lista que ela coloca de quantidade de coisas extremadas. Né? Então, ó, são 5, 6, 7, 8, 9 grupos, 9 de um lado, 9 de outro, 18 expressões de adolescente que ela lista e mostra que isso confunde até todo mundo, até o próprio adolescente, que não sabe em que mundo ele está. Ele diz assim, então, é uma teoria, deve ser os hormônios, deve ser o corpo. Esse adolescente antes tinha um corpo de criança, agora está com um corpo de adulto, tinha desejo de criança, desejo de adulto, a menina está passando ali pelo processo do corpo, uma mudança hormonal, corporal enorme, menstruação, etc. O menino passando pelos seus desejos, a questão da libido, tudo isso está acontecendo, então isso traz confusão. Essa é uma proposta. E ele diz assim, e tem a outra proposta, essa da fisiologia, tem outra proposta da psicologia, em que esses meninos estariam em crise porque estão amadurecendo, estão se tornando, estão num momento de passagem, estão deixando de ser criança, se tornando adulto. Isso confunde eles. Qual é o mundo deles? E ela vai dizer assim, pois é, mas nenhuma dessas duas soluções é a da psicanálise. A psicanálise vai no contramão de tudo isso. Porque ele diz assim, existe uma terceira via, que é tentar juntar as duas. Ele diz assim, existe uma tentativa de conciliar isso. Olha, a segunda teoria pretende que o desenvolvimento psíquico é inteiramente independente dos processos glandulares. O menino vai amadurecendo, a menina vai amadurecendo psiquicamente. Quer dizer, ambas concordam que não apenas os fenômenos físicos, mas também psíquicos da puberdade são da máxima importância para o desenvolvimento. Quer dizer assim, essas duas teorias têm só uma concordância, de que a adolescência é chave. E aí ela coloca a listinha aqui, ela diz assim, ó, por exemplo, olha a confusão que os meninos se colocam. São excessivamente egoístas, considerando-se centro do universo e o único objeto de interesse. Ok. Por outro lado, entretanto,
em tempo algum da sua vida serão capazes de tanta abnegação e dedicação. Extremamente dedicado. Como conciliar quem é egoísta com quem se dedica ao outro? Eles pegam uma causa, se tornam justiceiro, começam a consertar o mundo, são responsáveis pelo mundo, formam as mais apaixonadas relações de amor. Amam para a vida toda, não vão viver mais sem aquela pessoa. Rompe de um dia para o outro. No mesmo dia que está morrendo de paixão, no dia seguinte não quer mais saber. Por um lado, atiram-se entusiasticamente à fruição da vida em comunidade, da comunidade. Viver adoidado, querem curtir a vida, mas, por outro, possuem uma irresistível ânsia de solidão. Chega em casa, se tranca no quarto, na modernidade, pega o celular, quer viver tanta vida e, ao mesmo tempo, não vive nada. Aquele grupo que se reúne, aí você fala, para uma reunião, o cara pega o celular e fica no seu nicho. Quer dizer, como conciliar esses mundos? Oscilam entre a cega submissão a um líder auto-eleito, quer dizer, surge o valentão lá, ele manda, eles se submetem, o ator, a atriz, o cantor, hoje o youtuber, o influencer, e eles se submetem a essas crenças todas, mas ao mesmo tempo são completamente reagem assim de uma forma drástica a qualquer tipo de arbítrio. A autoridade, não gosta da autoridade do pai, a autoridade de Deus, a autoridade da igreja, a autoridade da sociedade, quer dizer, são anarquistas, se submetem e são anarquistas. Oscilam, são egoístas e materialistas, mas ao mesmo tempo são cheios de idealismo grandioso. São ascéticos, não acreditam em nada, mas subitamente mergulham nas indulgências pulsionais do mais primitivo caráter, se tornam antiquados até mesmo, grosseiros, de certa forma, na expressão, alguns feministas demais, alguns machistas demais, alguns com padrões extremos e que regridem até o padrão estético, o padrão comportamental. Por vezes, seu comportamento em relação a outras pessoas é turbulento e irrefletivo. Age sem pensar. E, contudo, são extremamente sensíveis. Você tocou nele, está chorando. Sensível, assiste o filme, se comove, seu estado de espírito varia entre o otimismo leviano, tudo vai dar certo, ele está com uma ideia, aquela ideia vai dar certo, ele quer comprar alguma coisa, aquilo é o melhor do mundo, e, de repente, extremamente pessimista, nada presta, nada vai dar certo. Algumas vezes dedicam-se ao trabalho com infatigável entusiasmo. E outras vezes são preguiçosos, desleixados e apáticos. Então, ela põe esses dois mundos, fala, como é que a gente lida com esse fenômeno humano? Com detalhe, todos passam por isso. Todos passam, um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo, mas todos passam. Até aquele que você fala, nossa, mas ele foi estável. É porque talvez você não tenha conversado com ele para entender a dinâmica interna que está se passando dentro dele. Orlando, sim, eu tenho uma dúvida. Esse adolescente que a Ana descreve, qual era a faixa etária? Ela está pegando da faixa dos 12 anos, até, naquela época, 18, 20 anos. Porque hoje em dia se assume que a adolescência, eu já vi algumas discussões do ponto de vista psicológico, assim, que a adolescência está se estendendo mais. Sim. Isso é fato sim, mesmo? É fato, sim. Mas, por exemplo, hoje a gente fala muito de adolescência funcional. Funcional? Porque nós temos as pessoas funcionando como adolescentes, não são mais. Uhum. Não são adolescentes, mas agem como se fossem. Porque as circunstâncias não foram alteradas. Então, elas continuam sendo adolescentes sem serem. Uhum. Esse o que você está apontando é interessante, porque é uma discussão muito grande, que hoje nós jogamos adolescente para 40 anos. Orlando, porque os pais tratam os filhos como adolescentes por um tempo maior? Não é só porque os pais tratam, porque muitas vezes os pais podiam tentar manter os filhos no passado, mas é porque as circunstâncias permitem, a cultura em si, permitem que esse adolescente continue adolescente, não pelo tratamento dos pais, mas é porque ficou cômodo estar em casa junto com os pais. Não são mais empurrados, não são impulsionados pela sociedade. Mais do que fenômeno pai, é fenômeno social. Sim, mas os pais permitem isso. Eles são permissivos nesse sentido, porque eles podiam falar, mas olha, se os pais não permitirem... Eu já acho que não. Eu vejo... sociedade,
Desculpa, eu vejo muitos pais empurrando os seus filhos para fora de casa, porque estão formados, Sim, estão exato. trabalhando, E até eles querem tendo o seu ficar. próprio rendimento, mas querem ficar no conforto da casa dos pais. E eu vejo muito pai e mãe, tipo, vai cuidar da sua vida, é hora de... E eles com aquela postura de querer continuar sendo cuidados e Isso, exigindo, demandando ainda. exigindo. É mais um zeitgeist, né? Mais um espírito da nossa época do que a figura de uma família de fato, né? Então, assim, é muito macro, é estrutural. Então, mesmo que uma família se ponha contra, a cultura não é mais essa. Então, é a cultura de dar as oportunidades, de só sair de casa ou de só dar passos com uma certa segurança. E aí eles nunca encontram essa nossa geração, porque nós mudamos de geração agora muito rápido. Já não é, na época da Ana Freud, as gerações caminhavam a cada 40 anos. Agora não, agora nós caminhamos de geração em geração há 10 anos. Alguns teóricos chegam a colocar a possibilidade de 2 em 2 anos, mas a cada 10 anos, gente, nós estamos na geração agora, nós tínhamos a geração X, que era nossa, depois a geração Y, depois surgiu a geração Z, aí começou a Alfa, essa geração Beta, que tem outro nome que eu me esqueci agora, e assim, ela está oscilando a cada 10 anos, mudando completamente os valores. E essa geração, elas não dependem mais desses pais. Porém, os pais estão inseridos no contexto. Então, de fato, Marlúcia, é muito mais macro do que micro. Aquele microcosmo está se debatendo, lutando. Eu cansei de acompanhar situações de violência doméstica e de estatuto do idoso, onde os pais faziam exatamente o que você está falando. Sai de casa. Por exemplo, um dia eu cheguei diante de uma mãe e falei assim para ela: por que você mantém o seu filho com 40 anos de idade, 30 e poucos anos? Por que você permite que o seu filho fique em casa? Eu disse: eu não permito. Mas ele mora na sua casa. Ela disse assim: sim, ele invade a minha casa. Mas como assim invade? Ele tem a chave? Não, não tem a chave. Ele não tem a chave? Não, ele pegou a chave. Ele foi no chaveiro, fez a chave. Disse que a casa dele era ali, o chaveiro fez a chave. E eu fui à delegacia, a delegacia disse que não pode, é meu filho. E falou assim: põe cerca elétrica, coloca cadeado por dentro. Pois ele roubou a cerca elétrica e vendeu para comprar droga. Então, assim, a gente está num contexto onde a estrutura social não permite que esse jovem seja jogado fora, porque ele é vítima. E ele sendo nesse vitimismo, ele tem que ser cuidado. Eu me lembro de, por exemplo, nós tínhamos que usar o Estatuto do Idoso, muitas vezes, para tentar tirar e mover o judiciário para fazer algum nível de intervenção. Tem um texto de uma colega lá de Brasília, da Ceilândia, uma psicóloga, ela escreveu num congresso psicossocial do judiciário, foi o primeiro encontro internacional psicossocial do judiciário. E ela pedia para que o juiz prendesse um alcoólico, um alcoolista, prendesse ele à revelia da lei. Ela falava assim, mas pelo bem da sociedade e da psique de todas as partes. Porque era uma mulher de 80 anos que não queria mais o filho em casa, mas ele alegava não tinha condições, e ele bebia, e a mãe era obrigada a cuidar por uma força social, política, e assim, todo o conjunto. Então, é muito complicado. A gente vive uma sociedade que está construindo essa adolescência, esse processo de dependência para sempre. Agora, essa adolescência que a gente está falando, ela é patológica, mas é de uma patologia social. Ela não é de uma patologia ligada à psique. Então, a gente está falando de uma sociedade, e aí Freud vai trabalhar essa discussão sobre a discussão sobre as massas, comportamento de massa. Quer dizer, quando você toma decisões que não são suas e se submete. Ele faz essa análise no período entre guerras. Inclusive, esse livro dele, que ele fala sobre comportamento de massa, ele foi escrito depois da Primeira Guerra, e eles se assustam porque ele está descrevendo o que ia acontecer depois da Segunda Guerra. E aconteceu. Onde as pessoas não gerenciavam a própria vida, porque as massas faziam todo esse comportamento. Essa adolescência que a Ana está falando, não, ela é adolescência, não é funcional, é estrutural. Por que é estrutural? Isso vai ficar mais claro, principalmente no final do texto dela. Porque ela vai deixar claro o fenômeno do ego que está acontecendo.
Então, ela lembra, toda a perspectiva dela é via ego. E ela começa a dizer assim, as crises existem num contraste entre id e ego. Id sou eu mesmo, eu sou o meu id. Só que sou eu que não me conheço, sou eu que não tive contato com a realidade. De uma forma bem simplória, né? O que é a psique? O que é o aparelho psíquico? Id. Só que esse aparelho psíquico, quando ele entra em contato com... Bom, pensem, para mim, a melhor ilustração que existe de um ovo. O ovo dentro da galinha, ele é flexível, ele é maleável. Quem já matou uma galinha, abriu e viu ali os ovos, a gente pega na mão, é macio. Mas quando a galinha bota o ovo em contato, química que acontece com isso aí a Marluce vai saber mais que eu, que a área dela já é mais afeita a isso. Mas, assim, do conhecimento de sítio, vamos assim dizer, quando a galinha bota o ovo endurece. Ele se cristaliza, ele se calcifica. Essa calcificação, não sei se pelo contato com o oxigênio, isso aí já não é... Já estou falando daquilo que não sei tanto, exceto do ver, né? Então, no momento em que tem contato com a realidade, o ovo está saindo de dentro da galinha, ele toma forma, ele tem um formato. Antes ele não tinha esse formato. Então, o que a psicanálise diz é que eu sou meu id, mas no momento que o id tem contato com a realidade, com a minha vida, ele toma uma forma. Essa forma é chamada de ego. Então, esse meu ego, na infância, ele é muito flexível. Então, por ser flexível, tenta imaginar, o formato que o id é o formato que o ego vai ser. Se o id é um id muito agressivo, aquela criança será muito agressiva. E os pais tentarão, a sociedade tentará, de alguma forma, dar um formato para isso. Mas o adolescente, ele já vai encontrar um outro mundo, é isso que ela vai dizer. Por isso, Marluce, dentro do que você perguntou, essa adolescência não é a funcional. Ela é a adolescência biológica, fisiológica, constitutiva. Então, a gente chama isso de adolescência estrutural, porque ela está na estruturação do sujeito. Esse jovem, tem um nome para isso, né? Geração neném, né? Nem estuda, nem trabalha, nem nada, né? Quer dizer, esse jovem, essa geração neném, ela é um processo patológico de uma sociedade que não está dando conta de permitir que os jovens se tornem adultos. E todo mundo está adoecendo. Pais adoecem, sociedade adoece, o jovem adoece, e um processo terapêutico consegue muitas vezes consertar. Paralelo a isso, nós temos um conceito estrutural. Eu me lembro de uma paciente minha que, com 17 anos, 16 para 17 anos, a mãe era francesa, a mãe pegou uma mochila, esse foi o presente de aniversário dela, no dia que ela fez aniversário. Entregou a mochila dela, entregou uma passagem para a França, estadia paga por 30 dias, fala assim, vá para a França, conheça o seu país de nascimento, fica na França o tempo que você quiser. Quando voltar, procure a sua casa. Venha só me visitar. E aí eu coloquei para ela assim desse jeito, falou assim, pois é, na França a gente faz assim, é um costume. Os jovens têm que ir para a universidade e aí vida que segue. Então, assim, nós temos essas questões culturais, essa geração italianada, nossa, eu brincava com uma colega que eu dizia assim, essa mãe judia, né? Essa mãe que manda no filho, que manipula, essa sociedade com esse padrão grego, né? Dessa turminha ali do Mediterrâneo, eles têm um padrão muito diferente, um padrão de acolher, onde a mama, né, controla tudo, daquele jeito manipulador, histérico dela, mas controla tudo, onde o nono, o papa, ele manda, mas sem mandar muito, porque alguém manda nele, que é a mulher dele. Isso é um padrão latino. Então, nós ainda temos esses pequenos detalhes, né? O detalhe cultural. E no Brasil nós temos uma sopa, né? O que é o jeito brasileiro? Não sabemos. Né? É o jeito italiano, é o jeito espanhol, é o jeito japonês. Né? Eu trabalhava, tinha um paciente de origem japonesa, e me incomodava a forma triste que ele vivia a vida. Era uma forma triste. Até o dia que eu percebi que só era triste para mim. Para ele era tudo. Então, assim, quando eu tentava mover ele de uma situação em que ele se sentia muito bem nela, mas quando ele me descrevia, no processo de empatia, eu me colocava no lugar dele de uma forma errada até aquele momento, e eu falava assim, quanta tristeza, e como tirar esse homem daquela tristeza. Até o dia que eu percebo que não, ele estava muito feliz em
não ter nada, não ter ninguém, não ia ter filhos, não ia ter esposa, não ia ter família. O destino traçado pelo pai dele e pela mãe dele, ele cuidaria das irmãs até o dia da morte das irmãs. E ele aceitava bem isso, ele só fazia terapia para um único motivo. Isso um dia ele me disse, eu vim aqui para ter com quem conversar, eu não tenho com quem conversar. E isso parecia ser assim uma coisa triste. Não era triste para ele. Falei assim, não, meu pai não tinha com quem conversar e morreu bem. Minha mãe não tinha. Minha família não... é o jeito nosso. E assim, sabe, essa transculturalidade para a psicanálise, ela é complicado que, por exemplo, se você vai para um outro país, você não deve ser atendido por alguém daquele país no processo analítico, porque ele não vai te entender. Marlon, você ficou mais ou menos posicionado nessa questão? Leslie, ficou percebido também, assim, quando você colocava aqui os pais, quer dizer, mesmo esses pais, eles estão mergulhados num mundo que precisa cuidar dos filhos, porque é o nosso mundo cultural. Então, a Ana, ela começa a falar disso, e ela começa a falar assim, mas espera um pouquinho, quais são por que a psicanálise não dá tanta relevância à adolescência? Porque esse é real, tá? Ela começa assim, quase não temos livros escritos sobre isso. Tudo bem, ela está falando em 1936, né? Mas não mudou tanta coisa de lá para cá. Ela diz assim, os psicanalistas escrevem pouco sobre a sexualidade do adolescente. A psicanálise fala muito sobre sexualidade, mas fala pouco sobre sexualidade do adolescente. E dizer, por que se fala pouco sobre a sexualidade do adolescente? Por que se fala pouco sobre a sexualidade da pessoa madura? Nós temos livros comportamentais, cognitivos, da Gestalt terapia, de outras abordagens humanistas, da psicologia. Mas da psicanálise não se traz tantas referências, e muitas vezes se acusa a psicanálise a ficar focado só numa infância. E ela diz assim, existe uma razão óbvia para isso. Olha, ela coloca assim, a psicanálise não aceita o ponto de vista de que a vida sexual dos seres humanos começa na puberdade. Então, assim, por que a psicanálise não entende que a adolescência, esse período da puberdade, que vai findar entre 18 e 21 anos, dependendo do processo de maturação, né, da completude desse sujeito. Quer dizer, por que não se entende que a sexualidade ali é período de foco da sexualidade? Porque a criança já é sexual para a psicanálise. Então, a psicanálise compreende 3 momentos decisivos da nossa sexualidade. O primeiro período começa com o nascimento, em especial o primeiro ano de vida. É o ano onde a vida sexual do ser humano é mais efervescente possível. Então, para isso, a gente não pode perder aquele ponto de vista que a gente já criou, aquele ponto de fixação, que nós não estamos falando sobre relação sexual. Nós não estamos falando de sexualidade genital. Nós estamos falando de sexualidade como expressão corpórea de zonas erógenas. O bebê que mama está, no ato de mamar, desencadeando reações de prazer e desprazer. E é isso que se constrói. Então, nós estamos dissecando o conceito de sexualidade e entendendo que a sexualidade adulta é um mito. Isso é outra coisa que a gente vai estudar num outro texto de Freud. Ele diz assim, o que a gente diz como sexualidade adulta, madura, isso não existe. Isso é uma construção social necessária para se fazer, porque nós somos civilizados. Então, nós não podemos dar a expressão clara aos nossos desejos infantis. Mas Freud, não é a Ana, um outro texto dele, ele vai dizer assim, que a sexualidade do adulto, no momento em que se coloca dentro de 4 paredes, no seu secreto, no seu segredo, ali se vivencia uma sexualidade extremamente infantil, perversa. É muito interessante, eu sempre cito nas aulas a frase do Chicovac, né? Vocês lembram do Chicovac? Do divã do Chicovac, ele tinha um programa na CBN, eu não perdi aquele programa, muito bom. Um dia ele estava no Jô Soares, e no Jô Soares, o Jô falava assim, olha, um dos momentos mais de maior entrega que eu acho que o ser humano pode ter é o momento do orgasmo. Naquele momento parece que a pessoa se entrega completamente. A Chicovac deu risada e falou assim, engano seu, é o momento mais egoísta do ser humano. Naquele momento, todo mundo pode morrer, até a mãe daquele sujeito pode morrer, porque naquele momento só interessa ele, mais ninguém.
Isso é psicanálise, gente. Na psicanálise, ela traz que a sexualidade é tão relevante que Freud vai chegar ao ponto de dizer que o menino abre mão da mãe pela sua genitalidade. Não é nem pela sexualidade plena, é pela genitalidade. E que a menina só dá conta de abrir mão da sua genitalidade se ela faz uma troca por algo maior, que naquele momento é o ser o padrão, ser a mãe, ser igual à mãe e ter o que a mãe tem. Então, percebe? Essa é a construção da psicanálise. É por isso que a Ana vai dizer assim, a psicanálise não coloca na adolescência esse momento de estou iniciando a minha vivência sexual. Não, isso é uma falácia. Olha como ela coloca. De acordo com a nossa teoria, a vida sexual tem 2 pontos de partida. Começa pela primeira vez no primeiro ano de vida e no período sexual dos primeiros anos de infância, e não na puberdade, que se registram os passos cruciais do desenvolvimento, que se percorrem as importantes fases pré-genitais. Então, ela vai separar a sexualidade em período pré-genital, período genital e período pós-genital. Pré-genital, genital, que vai ser o período fálico, e pós-genital. Então, ele vai colocar essas divisões em 3 fases da nossa vida. Quando nós construímos a nossa sexualidade, quando nós autenticamos nossa sexualidade, e aí a adolescência, e quando nós ressignificamos a nossa sexualidade solta, livre de um corpo que já não consegue reagir com o mesmo padrão de vida, que é o climatério. Então, nós temos uma construção ligada ao corpo, uma paralisação, depois uma identificação, uma autenticação, e, por último, uma ressignificação, uma vez que esse corpo, que dava todo esse padrão de libido, agora ele começa a trazer limites, e aí, só que a libido não cessa. O corpo dá limites, mas a libido é até maior. Então, se quiser, coloca a questão de que o tônus de vida de pessoas que estão no climatério em nada é inferior ao tônus de vida de uma criança. Então, ela começa a dizer isso. Nós temos 3 fases da nossa sexualidade. Nascimento até 6 anos de idade. Temos uma pausa, latência. Precisa da pausa. A idade escolar, a idade de agregar pensamentos, conhecimentos, idade de construção de identidade, idade em que a sexualidade está a 1000 por hora abafada. Então, ela começa a ser sublimada. Então, a fase nobre de sublimação é entre 6, 11 e 12 anos. E aí existe, ela não fala nesse texto aqui, mas ela fala num outro texto dela, e Freud também fala muito disso, dos perigos que se tem de ser precoce com a criança. Quando a criança está com 9 anos, você começa a despertá-la sexualmente. Você tira ela da latência, você tira ela do período que é extremamente relevante para a construção psíquica dela, e aí ela não vai dar conta mais de sublimar. Ela não vai construir essa ferramenta. Então, ela vai se tornar um jovem, depois um adulto, com complicações, porque ela não aprendeu a fazer isso. A fase da sublimação é a fase da latência. É a fase em que a Branca de Neve furou o dedo na agulha, ali tem um nome, né? Como é que chama aquela agulhazinha? Fuso. No fuso, né? E ela tem que aguardar que o príncipe encantado chegue. Então, ela tem que adormecer. É a fase que a Bela adormece. Essa Bela adormecida, tá? Eu troquei. É a fase que a Branca de Neve engasga com a maçã, fica com a maçã presa na boca, que esse é o mito mais antigo fala nesse sentido, e tem que esperar numa visualizada, num sarcófago, num caixão de vidro, guardar. Olha só, olha que é interessante, gente. Guardada pelos 7 anões. Vocês já pensaram na força psíquica desse conto de uma jovem guardada por 7 anões? Cada anão representa um humor. Tudo que vocês viram naquela descrição que a Ana está colocando é isso e aquilo, é isso e aquilo. Os contos de fadas sintetizaram em 7. Zangado, Dunga, Atim, Mestre, Feliz. Eu sempre esqueço um. Né? Tem que descobrir por que eu vivo esquecendo o número. Então, vocês se lembram dos 7 anões? Temos aí o Mestre, que é aquele velho, né? O Zangado, o Atim, que é o alérgico, o Feliz, que é alegre para tudo, o Dunga, que é o bobão,
Tem 2 aí perdidos. Então a gente lembra dele. Tudo isso é o jeito do adolescente ser. Então, agora, a moça que está com o corpo preparado para a sexualidade precisa dar uma pausa. Por quê? Porque ela precisa se construir. E quem segura ela? 7 humores que ficam em torno dela. Essa foi a forma poética e o conto de fada contou isso. O que ela está dizendo é isso. Esse jovem, esse adolescente, antes da florescência da sexualidade, que já aconteceu, ela passa por uma pausa. Por que eu estou enfatizando tudo isso? Vocês vão perceber que essa pausa será o fator da adolescência ser tão turbulenta. O que ela diz? O que aconteceu? No primeiro momento, ela diz assim, ó, eu vou ler esse trechinho porque ele é bem interessante. Diz assim, esperamos derivar o nosso estudo nesse período remoto o conhecimento da origem e do desenvolvimento da sexualidade, o que a psicologia acadêmica procura obter em seus estudos sobre a puberdade. A puberdade é meramente uma das fases do desenvolvimento da vida humana, não é da sexualidade. É a primeira recapitulação do período sexual infantil. Opa, então não tem nada novo na puberdade? Disse, não, nada novo. Tudo que deveria acontecer conosco na puberdade e depois no climatério já foi montado, esse padrão foi montado num período, vamos voltar para aquela ilustração do ovo, né, em que o ovo estava dentro da galinha. Então ele é flexível ainda. Ele tem a casca dele, mas ele é flexível. Porque a hora que ele sair da galinha, ele enrijece. Se você bater nele, ele quebra. Então, o que acontece? Agora é a hora de ver se o formato do ovo ficou bom e é adequado. Como é que se coloca em pé, não se coloca em pé. É mais ou menos esse o caminho que começa a ser feito. Esses novos períodos são períodos de confirmação, de reavaliação e de, talvez, revisão. Então, é possível que alguém tenha construído uma sexualidade complicada e agora revise isso. É interessante porque ela vai pontuar aqui que, por exemplo, meninos que falavam muito palavrão, aí no final da adolescência deixarão de falar palavrões. Ele diz assim, porque é uma recodificação, uma recombinação, uma rediscussão de fixações anais que estavam tendo, pré-genitais, que agora se resolveram. E aquele menino boca suja não é mais boca suja. E falando, nossa, eu falava tanto palavrão quando era criança, agora é moralista, vira padre, vira pastor, é um homem sério. Por que isso? É por isso que é comum a gente encontrar aquela pessoa, nossa, esse fulano aí aprontava na escola, bagunceiro, agora é todo moralista, é tudo certinho. Então, ela comenta isso, porque na adolescência é o momento em que esse jovem vai dizer se tudo aquilo que ele aceitou para ele pode ou não acontecer, pode ou não ser validado. Então, olha, cada um dos períodos sexuais é uma renovação e uma ressuscitação do que antes se passou. Então, além disso, claro, cada um contribui com algo próprio para a vida sexual humana. Aí ela afirma algo que é interessante, diz assim, até agora as obras psicanalíticas interessaram-se principalmente pelas semelhanças entre 3 pontos, entre os 3 períodos turbulentos da sexualidade. E ela diz assim, o que é igual nas 3 fases? Na infância, na adolescência e o climatério. O que é constante? O que não muda? Isso é importante a gente entender, porque quando a gente... Lembra que eu falei para vocês? Nós somos o id e o que se vê do id se chama ego. A parte consciente do id se chama ego. Então, a parte consciente não se chama mais id, porque ela perdeu a noção de id exatamente nesse processo de aproximação com a realidade. Eu conduzi o exemplo do ovo. Quer dizer, essa modulação id, esse interior, e ego, tenta imaginar o planeta Terra com seu magma, tudo aquilo que está dentro dele, ali derretido por questão de temperatura, etc., move, um núcleo que se move, existe todo um movimento ali dentro, e você percebe uma crosta em termos rígida, porque ela se move. Existem placas, existem erupções, os terremotos são a prova de tudo isso. Então, o que você começa a perceber? Você percebe que essa bola, o mundo, essa bola, não é tão firme. Ela modula, as placas, né, oscilam. Existia a Pangeia, um continente só, os continentes começaram a se separar. Quer dizer, todo esse fenômeno geográfico que a gente começa a perceber na origem do mundo, a gente pode ilustrar também o estilo que a gente vive. Um grande conflito
entre id e ego. Porque o meu id não lida com o ego. Não é porque ele é contra o meu ego. É porque ele não lida com o que o ego lida. O ego é a fonte de visão para o meu id, mas é incomunicável, ele não comunica. Não é vai e volta. O meu id é pulsão, ele lança para fora o desejo, o ego realiza o desejo. Mas o ego não fala, olha, viu, realizei o desejo, agora está na hora de você cooperar comigo, não tem diálogo. O ego só é essa expressão. Aí ele diz assim, bom, então o que é fixo, o que é padrão nas 3 fases? O id. Por quê? Porque o id nunca muda. O id com o qual eu nasci é o id com o qual eu vou morrer. O id não tem... Essa é a característica do id. A gente estudou isso quando a gente foi estudar sobre as características do inconsciente, esse sistema, quando Freud trabalhou a questão da descrição do inconsciente. Então, diz assim, o meu id não tem tempo. Não existe ontem, hoje ou amanhã. O meu id não tem local, não existe aqui, no outro país, no outro local. Meu id não tem valores, isso é certo, isso é errado. Meu id tem desejos montados por figuras, por expressões. Então, quando eu estou com fome, eu estou com fome. Se eu vou comer isopor, algodão doce, um prato de vegetal, vou para uma churrascaria, não importa, eu estou com fome. E agora, o que eu vou comer? A minha cultura, o meu querer, o simbólico que se agregou, tudo isso é que vai modificar a forma como o desejo. Perceberam a diferença de palavra que é feita? O meu desejo lida com o id. O meu querer lida com a forma como eu dei sentido ao id. Tudo que acontece no mundo do inconsciente, ao passar para o mundo da consciência, ele pega uma nova roupa. Ele constrói uma nova roupa. Porque essa roupa de lá do id não vem para o mundo fora. Pegando uma ilustração, para não perder o hábito, né? Lembra quem assistiu o filme Exterminador do Futuro? A Rafaela não está aqui para eu brincar com ela, que ela que compete comigo nos filmes, mas o Exterminador do Futuro, por que que os robôs vêm com corpo humano? Alguém assistiu e se lembra do motivo? A Rafaela está fazendo falta agora, ela ia saber. Porque na história do filme, só consegue avançar no tempo um corpo, um carne e osso, e por isso tem que ter matéria fisiológica, carbono, né, esse material humano, inclusive sem roupa. Então, eles vêm todos nus, porque a roupa simplesmente não é teletransportada para outro tempo. Bom, no id, o que caminha do id para o ego? É algo caminha, mas precisa de uma roupa. E a roupa é do ego, não é do id, não vem de lá para cá. Só para pegar esse exemplo do filme. A roupa do futuro não vem para o passado. E por isso, a roupa que está no inconsciente não vem para a consciência. Então, a minha consciência dá uma roupa. Qual roupa? Que está disponível no guarda-roupa. Sabe aquela situação? Chega alguém na sua casa, toma um banho de chuva, fala, nossa, você está com a roupa toda molhada. Fala, não, então, tem essa roupa aqui. Aí você empresta uma roupa. Essa roupa aqui, ela era de um primo que esqueceu aqui, e aí você deixa a pessoa usar, porque não é o seu tamanho, e a pessoa tem um outro tamanho, e você deixa usar aquela roupa aqui, e aí ela usa a roupa que não é dela. Isso é o desejo. Se eu estou com fome, ao estar com fome, talvez eu beba água, ou talvez eu coma uma pizza, ou talvez eu tenha enxaqueca, ou talvez eu fique com raiva. Quer dizer, como é que eu lido com o fenômeno fome? Porque fome é algo muito primário. Não estou falando de alguém que quer comer, é diferente. Olha, quer comer, não deseja comer. Então, quem deseja comer é fome. E aí é o que Freud colocou, isso nasce a partir do fisiológico. O que a Ana vai colocando é que meu id é rígido, é fixo, é estável. Então, há estabilidade no id, não há estabilidade no ego. Então, se eu separo 2 mundos, o mundo antes da latência e o mundo depois da latência, como é que o meu id era no mundo antes da latência e depois da latência? O mesmo. Então, por que depois da latência na adolescência, esse jovem é tão doido? Ele é tão deslocado, ele é tão incoerente, ele é tão agressivo e ao mesmo tempo passivo.
Por que acontece isso? Onde é que está a mudança? Não é no id. Não há uma mudança substancial, não há uma mudança essencial. O que está de diferente? Ele diz assim, o meu ego, na primeira infância, estava se construindo. Então, ele era maleável. Na puberdade, ele endureceu. Ele criou um jeito de ser. Então, é na puberdade que o menino e a menina constroem valores de certo e errado. É por isso que ele está na escola. Ele está aprendendo certo, errado, está aprendendo horário, disciplina, padrão, comportamento, vida social, o respeito ou não aos pais, se ele é homem ou se ele é mulher, se ele é agressivo ou se ele é passivo, se ele é violento ou se ele é pacifista, se ele, que área do conhecimento, tudo ele está construindo ali na latência. Agora, na adolescência, o mesmo id, lembra o id? Ele vem com aquela força. E no passado, a força, havia uma aliança entre ego e id. Agora não tem mais aliança, porque o ego está duro, enrijecido e tem valores. Então, quando o mesmo inconsciente diz, opa, eu desejo isso, o ego diz, não. E aí ele começa a se ver confuso. É a mesma pessoa, mas com uma expressão egóica diferente. Olha, ela coloca assim, usando as palavras dela. Um id relativamente forte defronta-se com um ego relativamente fraco. Assim, poderemos afirmar que se trata de períodos em que o id é vigoroso e o ego está debilitado. Existe, aliás, uma forte semelhança qualitativa a respeito de um dos dois fatores na relação ego e id desses 3 períodos. Aí ela começa a listar. Ela diz assim, ó, o id de um homem conserva-se sensivelmente igual durante a vida inteira. Dentro do próprio id, pouca ou nenhuma transformação ocorre, salvo o progresso feito no sentido das finalidades pulsionais pré-genitais para genitais. Quer dizer, o que está mudando no id? As expressões que ele pode ter disponível. Quer dizer, quando ele tem um desejo na fase pré-genital, ele só tem para se expressar a fase oral, depois a fase anal, e agora na fase genital, agora ele tem as expressões simbólicas. Ó, a diferença grande é essa. Antes da fase genital, a expressão do id é concreta. Então, a criança está com raiva, ela faz cocô, ela não faz cocô, ela pega o cocô, esfrega na parede, ela come, passa no corpo, ela trabalha com o concreto, é uma fase concreta. Quando a criança passa pela fase genital, ela fez o salto. Esse salto é o salto da neurose, é o salto do simbólico. A criança foi obrigada a simbolizar, e isso torna ela impossível de enlouquecer no futuro, porque ela construiu um mundo abstrato, ela deu conta disso. Quer dizer, os pedagogos trabalham bem com isso, com outras formas de ver, e ela comenta isso no texto dela, ela diz assim, olha, a pedagogia vai fazer esse trabalho de entender o papel da educação, o papel dessa construção da abstração, mas o que ela começa a perceber é que as ferramentas de expressão do id, antes do Édipo e depois do Édipo, são diferentes, mas são ferramentas de expressão do id. Os desejos sexuais, que estão sempre prontos. Se alguém fala assim, eu estou sem libido, então está faltando enterrar. Porque sem libido é quem está no cemitério. E percebe que essa expressão, eu escuto demais no consultório, a pessoa fala assim, eu fui no médico, meus hormônios estão baixos, a libido está baixa, eu falo assim, morreu, não respira mais, não está dando mais conta de sentir o gosto da água, você não consegue sentir o paladar de um café, de um chá, não consegue mais degustar uma comida saborosa. Não, claro, não, estou dizendo que eu não tenho desejo sexual. Eu falo, não, então isso é outro fator. Isso não é libido é vida. Se você vai no cemitério, tem alguém morto ali, ele não tem mais libido, não. Acabou. Né? Então, a libido ela é gasta em alguma coisa. Então, a gente vai começar a compreender que a libido das pessoas começam a buscar outras coisas por conta da sua fase. O grande problema, talvez, é quando... Isso me lembra o Ronivon falando do pai dele. O pai dele, acho que pega uma escada, vai subir numa escada para podar uma árvore, leva um tombo, cai e quebra o fêmur. E aí o Ronivon fala assim, mas pai, pelo amor de Deus, você podia ter morrido. Você tem que entender a sua idade. E ele fala assim, eu entendo a minha idade. É meu corpo que não entende. Eu tenho 25 anos, meu corpo acha que eu tenho que ter 80. O pai dele tinha 82 anos na época. Quer dizer, é mais ou menos isso, né? Se a gente não aceitar o momento existencial nosso
e os limites que isso tem, mas não é limites de me proibir de viver, é de adaptação. Aí vem outro sinônimo para o ego. O que é ego para a psicanálise? Adaptação. O ego da criança é extremamente moldável. Eu me lembro de uma menininha, 2 aninhos para 3 aninhos, na época eu não era psicanalista, eu acompanhei o caso como curioso, eu estudava filosofia só, e os pais dessa menininha ficaram apavorados porque eles perceberam que a menininha pegava as bonequinhas e fazia filme pornô com as bonequinhas, 2 para 3 aninhos. Pegava as bonequinhas, colocava em posição erótica, tudo de um filme pornô a menininha fazia. Eles falaram assim, meu Deus, ela foi submetida a alguma cena? Aí ele falou, será que ela viu o casal fazer alguma coisa? Viu alguém fazer alguma coisa? Alguém fez... Eles entraram em desespero e foram procurar um psicólogo. Né? Chegaram no psicólogo, o psicólogo respondeu para eles assim... Aí eles descobriram o que aconteceu. Um dia eles pegaram a filha deles batendo o dedo na fita cassete, e não sei se vocês se lembram que nós somos da geração fita cassete, e eu, pelo menos, sou, né? Então você... muitas vezes tocava na fita cassete, ela entrava e ligava automaticamente. E a menininha fez isso, bateu o dedo, a fita entrou, ligou, era um filme pornográfico, filme erótico. E a menininha ficou assistindo. E aí eles descobriram que ela fez isso. E aí entraram em desespero. Por quê? Porque ela viu cenas que não era para a idade dela. E eles vão e falam assim, e aí o que a gente faz? E não era o psicólogo, gente, era um médico, tá? O pediatra. Aí o pediatra disse assim para eles, falou assim, nada, espera, vai passar. Só não deixa ela assistir de novo. Só não pergunte sobre o que ela está fazendo. Ignora. E foi dito e feito. Eles ignoraram e rapidamente aquilo passou, a criança perdeu o foco. Então, assim, o ego é a adaptação. O que eu vou dizer para vocês é triste a realidade social disso, mas uma criança exposta a uma violência sexual, uma violência, uma agressão física, se ela for acolhida para um lugar que a acolha de fato e não a vitimize, ela consegue superar aquilo. Ela tem habilidade, é o que a gente vai chamar de resiliência, né? O Carlos, um colega nosso, não gostava da palavra resiliência. Não sei se a Leslie lembra, o dia que ele estava brincando com a palavra resiliência, ele falou assim, o que é resiliência? Um bambu é resiliente? Bambu dói. Ele pegava um bambu, ele vai, pá, dá uma machuca do mesmo jeito, né? Então, assim, resiliente, a criança é maleável, ela dá conta, né? O adulto já não dá tanta conta. Por quê? Porque o adulto já se cristalizou, se calcificou. Ele é uma árvore frondosa, forte. É interessante a gente observar isso nos desenhos. Quando você pega uma pessoa e pede para que ele desenhe uma árvore, o formato do tronco expressa o ego dela. O tronco, para análise do desenho, é o ego. É a adaptabilidade. Vocês vão perceber, vocês não podem passar pelo teste de desenho agora, porque daí vai alterar totalmente, né? Mas vocês vão perceber que quando o tronco faz isso aqui, a expressão disso são pessoas que lidam bem com pressão, de fora para dentro. Mas algumas pessoas desenham o tronco assim. São pessoas que gostam de pressionar os outros. Você vai perceber que alguns troncos são assim, retos. E a análise do desenho desse tipo de tronco, quem traça isso é um psicólogo chamado Wittgenstein, não é o Wittgenstein filósofo, é um outro estudioso dessa área. Eles são pessoas rígidas, são pessoas inflexíveis. O padrão é esse ponto. E alguns fazem assim, um tronco assim de um lado e reto do outro. Então a gente consegue perceber, é flexível com a pressão do passado ou da mãe, extremamente rígido com a pressão do futuro ou do pai, ou o oposto, assim e assim. E aí você tem vários tipos de tronco, você vai analisando. Se ele é assim, o básico, né? Assim, assim ou assim, esses troncos. E o Wittgenstein chegou ao ponto de buscar nas cicatrizes do tronco a data dos traumas. O teste dele é bem interessante, é bem expressivo. Mas só para a gente voltar para essa discussão, o ego é a adaptação. A criança se adapta muito fácil aos conceitos, aos valores, às falas. É por isso que quando a gente entra naquela velha discussão, que não é tão velha, é recente, se nós deveríamos permitir que as crianças sejam submetidas à possibilidade delas escolherem sua sexualidade, sua religiosidade, etc., o pensamento mais predominante da psicanálise, ele é unívoco. Já foi, hoje não. Hoje tem um grupo de psicanalistas que conseguem discutir um pouco disso. Durante muito tempo, e a grande prevalência é de que não. Antes dessa formação,
a responsabilidade é dos pais. Isso é tão forte para Freud, que Freud evitava fazer terapia com criança, fazer terapia com a família, com o pai, com a mãe e a criança. A Ana Freud acolhe crianças num consultório dentro de uma escola. Então, ela está acolhendo o sofrimento das crianças ali, na questão pedagógica. E crianças que estão com casos patológicos e a família é acolhida junto. Por quê? Porque o ego da criança está em adaptação. Ele é moldável, ele é maleável. Sabe aquela história de, por exemplo, como é que eu construo, como é que eu faço uma melancia quadrada? Marlúcia, essa é a sua área. Como é que eu faço uma melancia quadrada? Você já viu essas melancias quadradas? Japonesas? Dizem que é colocar na caixinha, é verdade mesmo? Seria um caminho, né? Então, assim, a gente... Se colocar dentro de um recipiente qualquer, ela vai se adaptar àquele recipiente e vai se formar daquele jeito. Daquele formato. É nesse sentido que quando o ego está moldável, maleável, né, automaticamente, qualquer contexto que ele esteja, ele vai se adaptar. Vai alterar o caráter da criança? Essa é uma discussão também grande, porque esse caráter vai ser revalidado depois. E assim, e as coisas não são tal qual nós vemos, porque isso traz pano para manga quando a gente discute assim, então casais homoafetivos construirão crianças homoafetivas? Não, necessariamente não. Por quê? Porque não, para a psicanálise, isso é muito interessante, para a psicanálise não existe ninguém homoafetivo no sentido pleno. Um homem que está com outro homem busca no outro homem uma mulher que está com outra mulher busca na outra mulher um homem. Então, assim, onde é que está a homoafetividade? Só na construção social, só naquilo que afeta ao que se vê, ao que está construído socialmente. Para a psicanálise, existe um mito muito grande. Homens homossexuais estão vinculados às suas mães e são apaixonados por mulheres. A única coisa que a mulher, em algumas situações, é um caso específico que analisa, que é Leonardo da Vinci, o caso é a mãe. Então, assim, essa maleabilidade da criança, o fato de estar com casais homoafetivos ou heteroafetivos, porque senão o oposto também aconteceria, né? Se crianças adotadas por homens homoafetivos constroem crianças homoafetivas, o oposto aconteceria também. Significa que toda criança criada com um casal hétero será hétero, e não é verdade, né? Os homoafetivos, as pessoas que têm homoafetividade, vêm de casamentos hétero. E se tornam, quer dizer, então, não tem nada a ver. Percebe os mitos, as fantasias que a sociedade constrói para tentar validar o que é certo, o que a psicanálise entende como certo. A criança, até os seus 5, 6 anos de idade, ela é maleável. Mas ela não é maleável ao ponto de ser totalmente deformada, ela é resiliente. Ela tem os desejos dela, ela constrói o simbólico dela. Ela constrói a masculinidade ou a feminilidade dela. Ela constrói projeto de vida. O que a psicanálise afirma é que, nessa fase, eu determino a minha vida. Eu digo quem eu vou ser, não porque Deus mandou ser assim, ou porque o ET mandou, ou porque o meu signo mandou, não. Eu estava hoje atendendo uma jovem que gosta muito de signo, ela vai fala assim, porque eu sou tal coisa, meu namorado é tal coisa, e sempre traz do signo, e hoje eu queria usar ela foi falar do signo Sagitário dela. Eu falei assim, por acaso Sagitário é aquele metade cavalo, metade homem, que tem uma flechinha na mão? Eu disse, é esse mesmo. Assim, você parou para pensar que ele é um centauro? Você já olhou o que é o centauro na mitologia greco-romana? Não, eu falei assim, centauro é o cuidador. Por que é que você está sofrendo por ter que cuidar? De quem é que você está cuidando tanto que você não deveria cuidar? Eu usei isso, não é porque eu acho que o signo dela, é porque foi a ilustração, a figura que eu achei que completaria para ela um mito de uma história que eu tenho conhecimento dele, e foi um gancho. Então você pode usar ganchos, mas assim, a forma como a pessoa se projetou não foi o signo dela. Para a psicanálise, essa determinação ela é construída na história de vida, na adaptação dessa criança. E detalhe, para a psicanálise, isso é uma discussão muito madura de Lacan, tá? Não foi nem Freud que falou. Freud fala isso, mas Lacan, na velhice dele, ele chega ao ponto de dizer assim, que a psicanálise não pretende mudar ninguém. Inclusive, não muda ninguém. Então eu faço análise para quê? Se eu não vou lá para me mudar, não, você vai lá para você descobrir quem é que você recusa.
Quem é que você anda jogando fora? Então, assim, a psicanálise me apresenta o meu estranho, o que eu rejeito. E por isso que eu sofro, porque eu não aceito quem eu sou. Então, Lacan vai chegar ao ponto de dizer assim que as análises mal feitas são aquelas que fazem com que os pacientes se tornem iguais aos terapeutas. Passa a ser uma cópia do terapeuta, com os valores do terapeuta. Senão, o terapeuta não tem esse direito de alterar nada na história, mas ele ajuda o paciente, ou analisando, a olhar para trás e falar, nossa, é por isso que eu sou assim, é por isso que eu ajo desse jeito, é por isso que isso me dói, é por isso que isso não me dói, é por isso que eu escolhi isso, e não pretende mudar. Mas ele diz assim, e se mudar? Tudo bem, se mudar, mudou. Chegaram para Lacan e perguntaram assim, quando é que termina uma análise? Ele diz assim, primeiro, quando o sofrimento deixa de existir. Quando aquilo que angustiava, não angustia mais. Mas, de fato, né, ele coloca a resposta em dois, mas, de fato, a análise termina quando o paciente dá conta de simplificar todos os seus problemas de forma que ele consiga escolher. A gente chega no consultório com uma complexidade, com uma constelação. Nós chegamos adultos, e o objetivo é levar você a se tornar de novo uma criança e olhar para os seus dramas como uma criança olha e entender que ele pode ou não resolver. E se ele não pode resolver, olha, ele é maleável, o ego não é rígido. Você sabe, na química, acho que é na química, como é que você faz para tornar um ovo de novo flexível? Aula de ciência, né? Como é que eu faço um ovo ficar flexível? Eu aprendi isso, acho que no YouTube, então não é nada de científico. Como é que a gente faz isso? Vocês já viram fazer isso? Se você pegar um ovo e colocar no vinagre, aí o cálcio vai ter uma reação ali e ele vai voltar a ficar flexível de novo. É porque eu vi uma experiência de como colocar um ovo dentro de uma garrafa. Então, você deixa de molho no vinagre, ele fica. Aí você consegue colocar dentro da garrafa, lá ele endurece de novo, o vinagre seca, né? Então, são essas brincadeiras de mágico que eles fazem. Então, só para a gente compreender, o processo da análise, vou brincar com as palavras, você vai para o vinagre, né? Quer dizer, você vai perceber, né? Existe uma figura bíblica interessante que diz assim: Jesus chega para o grupo dele, dos discípulos, e fala assim: não se coloca vinho velho em odre novo. Desculpe, não se coloca vinho novo em odre velho. Odre era um saco de couro, onde curtiam o vinho, colocavam o vinho, deixavam ali para o vinho, para aquele suco de uva curtir, fermentar, virava vinho, ou até vinagre, dependendo do período. Então, o que acontece? Você está com aquele odre, aquele vasilhame, aquela coisa velho, aí você está com um vinho novo, coloca lá dentro, aí ele diz assim, ou estragará o vinho, ou romperá o odre. Aí eu estava vendo uma vez um estudo sobre isso, achei bem interessante, como tornar o odre velho novo. Já viram alguma coisa sobre como fazer isso? Você pega o odre, que é de couro, e deixa mergulhado no azeite. Vai ter um processo de reidratação. E nessa reidratação, quer dizer, ao invés de você pegar aquilo que está ressecado, colocar uma coisa ácida, fermentar e ela vai quebrar, você reidrata. Então, eles salvavam vinhos. Gente, a análise é isso. Então, quando você vai enfrentar a vida, os problemas do dia a dia, você é levado a novamente a amolecer, se tornar o quê? Criança de novo. Por quê? Aquele adolescente, ele precisa revalidar os valores dele, só que agora ele está rígido. Entenderam o que a Ana coloca como problema da adolescência? É o processo da rigidez. Ela diz assim, a imutabilidade do id, ela é compensada pela mutabilidade do ego. Mas na adolescência, isso não está acontecendo mais. Olha, Elisa, tomemos como exemplo o ego no começo da infância e o ego na puberdade. Em outro período, difere de âmbito, de conteúdo, de conhecimento, capacidade. Assim como nas relações subordinadas e angústias, nas relações subordinadas e angústias, quer dizer, para uma criança levar uma bronca do pai e ela olhar e obedecer, tranquilo. E para um adolescente, que já acha que é adulto, que muitas vezes tem até uma certa autonomia, já aprenderam na escola que tem valores,
Como é que esse adolescente, o pai levanta a mão para o filho, ameaça, você não vai sair de casa. O adolescente fala, vou. Não vai, vou. Né? E aí começa o grande problema. Esse ego já não é tão flexível, o conceito de autoridade, né? Os conceitos começam a ser alterados. E me perdi aqui na leitura, consequentemente, os seus conflitos com as pulsões. Utiliza mecanismos de defesa diferentes nos diferentes períodos. Até as defesas que eram usadas pela criança não são mais usadas. O adulto usa outra defesa. E o jovem adulto agora. E de se esperar que um exame mais detalhado dessas diferenças entre o começo da infância e a puberdade elucide a formação do ego, tal como a vida pulsional foi elucidada pelos estudos das semelhanças entre esse período. Tal como a investigação dos processos pulsionais, no estudo do ego, o desenvolvimento posterior só pode ser compreendido a partir do anterior. Quer dizer, eu só vou entender a dinâmica de sofrimento do adolescente se eu entender o que se passava antes. Mas antes quando? Na puberdade? Na latência? Não. A latência não tem crise, a latência é a ausência de crise, a latência é dormência. O menino na idade escolar está vivendo os dramas da idade escolar, de adaptação e de sublimação. O grande problema é quando esse menino de idade escolar é submetido a pressões que ele não deveria ser submetido. Então, você obriga um menino que deveria ter tempo de não fazer escolhas, porque as escolhas estão feitas, você obriga a fazer escolhas. Então, você abrevia a latência. Percebem o que a Ana está nos propondo pensar? Então, assim, nós temos fases. As fases têm que ser obedecidas. Elas ouvem o corpo. As fases psíquicas, elas estão em consonância com o corpo. A ilustração que eu gosto para isso é da assadeira. Se você pega uma massa de bolo, e coloca numa assadeira de pizza, ela vai vazar. Então, ela tem que ser uma assadeira muito grande para virar uma pasta. Mas se você pega uma massa de bolo e coloca numa assadeira que tenha altura, o bolo vai crescer e vai conter. Até quanto o bolo vai... Até quanto o bolo pode crescer? O tanto que a massa der conta e que a assadeira couber. Então, assim, o casamento, o vínculo entre minha psique e meu corpo é mais ou menos esse. Eu tenho o corpo, a assadeira, eu tenho a massa que é minha psique. Se tem um furo na assadeira, a psique vaza. Então, alguns casos de autismo, alguns casos de retardo mental, alguns casos de não desenvolvimento psíquico, não é não desenvolvimento neurológico. O não desenvolvimento neurológico provocará o não desenvolvimento psíquico. Então, assim, o quanto a minha psique amadurecerá? Quando a gente fala assim, que uma criança com 3 anos aproximadamente começa a iniciar o ED, porque a gente pressupõe que com 3 anos o corpo dela está adequadamente maduro para providenciar aquilo. Mas se a criança vivenciar o que biologicamente, fisiologicamente, neurologicamente acontece com 3 anos, mas a criança só vivenciar isso com 10 anos, o ED pode acontecer com 10 anos. Entenderam? Eu não tenho um corpo dissociado de uma mente. Eu tenho uma mente que se estrutura a partir do corpo. E tem aquele texto que eu li com vocês que fala da construção do amor. Lembra desse texto? Falava da necessidade, não é o desejo, é o desejo? Desejo e amor. Necessidade, desejo e amor. Quer dizer, eu tenho uma necessidade que é fisiológica. Né? Eu tenho o desejo, que é o desejo de novo sentir aquele prazer que aquela necessidade me provocou. O bebê quer mamar, ele quer não morrer. Ele mama, olha que legal. E aí ele cria vínculo com o objeto que deu para ele aquilo. Construiu-se, então, um conceito de amor. Então, essa construção de conceito vai ser a vida toda, o tempo todo vai se construindo desse jeito. Agora, esse jovem, 6, 7 anos de idade, cujo corpo permitiu que ele chegasse nessa altura. Então, a minha mente amadureceu porque o meu corpo amadureceu. Então, por isso que alguns podem ser 2 anos, alguns podem ser 3 anos, alguns 4 anos, colocou-se uma idade média. Agora, esse menino precisa entrar na latência. Aí, esse menino, os pais brigam, se separam, ele perde a mãe, perde o pai, acontece um fenômeno complicado na vida dele. Isso obriga que haja uma abreviação da latência.
Então, agora, eu vou usar a expressão que uma paciente minha ouviu da mãe. Dormiu uma menina, acordou uma mulher, porque o pai havia morrido. Então, o pai morre, ela dorme na noite em que o pai morre, e a mãe chega para ela assim: dormiu uma menina, acordou uma mulher. Isso fez assim com ela, quebrou. A partir dali, ela não tinha mais expressão infantil. A partir dali, ela tinha que ter a responsabilidade. E o processo clínico foi mostrar para ela que não, ela pode continuar sendo menina. Ela pode fazer as escolhas dela de menina, porque a mãe não falava isso para o mal, mas a mãe estava errada. Olha essa expressão, isso é pesado, gente, para ser falado, para que um paciente chegue a essa conclusão. A mãe não fala para o mal, mas está errada. Porque muitas vezes a gente fala assim, ela não fala para o mal, então ela deve estar certa. Ou o oposto, ela está errada, então ela falou para o mal. Isso a gente brinca e fala isso em termos clínicos de maldições. O que é maldição? Aquilo que não foi dito direito. Então a gente precisa, no consultório, Freud brinca com isso, porque fala assim, então o senhor isso é uma das brincadeiras que ele faz assim, então o senhor é mágico, o senhor é um feiticeiro, ele só abracadabra, as pessoas se curam pela palavra. Aí depois ele brinca e fala assim, só que demora muito para curar e o pessoal não valida a minha mágica. Né? Então ele diz assim, porque a análise demora muito e a mágica é num ato só. Então, assim, precisamos desconstruir as maldições, o que foi dito. O processo analítico é um processo de desassombração de casa. Olha que legal. Né? Você tira as assombrações, os fantasmas. E a psicanálise usa isso também. Nós trabalhamos com fantasias, com imagos, com fantasmas. Eu comecei a assistir ontem um seriado, chama-se O Psiquiatra é Vizinho. Acho que é isso o nome. O Psiquiatra ao Lado. Já viram essa série? O Psiquiatra ao Lado. Parece, pelo que eu entendi, o paciente está muito bravo com o psiquiatra dele. Porque o filme começa com ele quebrando as coisas da casa do psiquiatra numa festa dele. E aí começa a explicar por que surgiu aquilo. Eu só assisti o primeiro episódio. E eu tava, sabe quando você sai procurando uma série nova? Fui procurar o Chicago Hope, não sei se já ouviram falar dessa série. Uma paciente passou uma época para eu assistir, comecei a assistir, e aí eu perdi e fui procurar. Chicago Hope é um homem que entra em EQM, experiência quase de morte, e ele fica vagando pelo hospital, e aí ele começa a ver os dramas das pessoas que não quase morrem, e aí ele fica ajudando as pessoas a elaborar. Então ele vira um terapeuta de hospital de pessoas de EQM, né? Experiência quase morte. É bem interessante essa série. Fui procurar essa série, achei lá o psiquiatra é ao lado, o psiquiatra está do lado, uma coisa assim. E eu fui assistir, parecia até um filme meio judeu, porque toda a comunidade judaica ali. Percebi que parece que o filme é americano, mas muito interessante, porque é um paciente que tem fobia, ele tem que tomar decisão, e ele não consegue, e aí mostra uma crise de fobia, ele tem que tomar uma decisão de simplesmente chegar para um cliente dele e dizer assim, nossa empresa só faz cortinas com forro. Era só isso. E o cliente dele diz assim, eu quero comprar uma cortina sem forro, porque é mais barata. E ele disse, mas na nossa empresa, todas as cortinas têm forro, porque senão elas ficam feias. E ele disse, quero falar com o fulano. O fulano era o tio, que é o que parece que competiu com ele para herdar a empresa, o pai, quando o pai morreu. Parece, só o primeiro episódio. Aí ele pega e fala, ok, eu vou chamá-lo. Aí ele entra no provador. E no provador ele não sai mais do provador. E aí o homem fica lá esperando, aí chega a irmã dele, entra no provador, fala, vai lá e diz para ele. E ele começa, não, você tem que ir, respira fundo. E ele começa a ter suor frio, começa a suar, começa a perder o fôlego e desmaia. Aí ele vai para o psiquiatra. É muito interessante, porque daí o psiquiatra, ele chega lá no psiquiatra e o psiquiatra fala assim, pois não, que você está aqui? Eu disse, não, para nada. Como? Você marcou a consulta? Não, foi um engano. Foi a minha irmã que marcou a consulta para mim. Mas, por que a sua irmã marcou? Não sei, tem que perguntar para ela. Não sei, eu vou embora. Aí ele percebe que tem um problema e fala assim, não, mas vamos conversar então. Não, eu vou pagar a consulta. Não, esquece, tá? Eu vou embora, eu estou bem, eu estou tranquilo. Falar, então tá bom, então vamos caminhar um pouquinho? Vamos tomar um café? Aí o psiquiatra sai do consultório e sai, joga um basquete, vê uma molecada. E aí tem uma cena que a ex-mulher dele está exigindo que ele pague, ele separou da mulher, e a mulher está exigindo que ele pague uma viagem para Cancún.
mas ele está separado. Ela diz, não, ok, a gente se separou, mas você me prometeu, você tem que cumprir. Ele diz, não, eu estou sem dinheiro, eu não vou pagar tua viagem para Cancún. Só que ele não consegue dizer isso. E aí, assistam se vocês quiserem ver a cena, porque é muito interessante, porque o psiquiatra tem que fazer a voz dele. Aí, no momento que ele trava de novo, o psiquiatra entra e fala, esse alter ego é interessante, no processo. Aí, voltando agora para a nossa aula, né, pegando essa ilustração, eu canso de escutar pacientes que falam assim para mim, que já estão um bom tempo comigo, falam, Orlando, eu ouvi a sua voz dizendo, né? E assim, o que eu dizia? Eu falei assim, faz tal coisa. Eu fui e fiz, porque era aquilo que eu tinha que fazer. Percebe que a gente passa a pertencer ao ego daquela pessoa. Ao superego, tá bom também. A gente passa a pertencer ao ego, à adaptação. O processo clínico é esse, é isso que a Ana está dizendo. Olha, na puberdade, aquele menino está perdido porque ele enrijeceu e a gente precisa ajudar ele a entender por que as dinâmicas surgiram. Porque elas surgiram por algum motivo. Olha, o ego que os defronta está ainda em processo de formação. Quer dizer, é ainda fraco e subdesenvolvido. Então, na infância, o ego está fraco. E por isso o superego, por isso o id, que é essa força inconsciente, ele terá uma força muito grande. É por isso que Freud vai dizer que a criança é um perverso polimorfo. Ele executa a perversão de todos os formatos possíveis. O nosso inconsciente faz isso. Mas agora, adolescente, não. Olha, dificilmente lhe damos tempo para se aperceber. Não surge a situação em que o ego tenha de medir suas próprias insignificantes forças contra muito mais fortes moções pulsionais, às quais, se estivessem desamparadas, o ego inevitavelmente sucumbiria. Dificilmente lhe damos tempo para se aperceber de seus próprios desejos ou para calcular sua própria força ou fraqueza em relação às pulsões. A atitude infantil em relação ao seu próprio ego é simplesmente ditada pelas promessas. Quer dizer, a criança ela quer assistir um filme, mas é 11 horas da noite. Mas ela quer assistir um filme. O ego dela é fraco. O id dela diz, assiste filme, é gostoso. Né? Mas, ou, por exemplo, ela quer tomar sorvete antes do almoço, porque é mais gostoso. Não, vou almoçar primeiro. Não, mas eu quero agora. Ó. Percebe? O id, ele quer. O desejo está vindo. E o ego cede. Não, joia, vamos lá. Você quer? Vamos tomar. E a hora que ela vai, o adulto fala que não vai. E o adulto usa algumas ferramentas. Ou pune, ou premia. Fala, olha, se você me obedecer certinho, depois a gente vai passear, ou depois você pode tomar sorvete. Se me desobedecer, não vai tomar sorvete nem agora, nem depois. Vai dormir. Mas se me obedecer... Aí a criança funciona com esse impulso. Então, ela não tem um ego que lida com as pulsões dela. Ela tem alguém que diz o que ela tem que fazer. Percebe o comportamento ortopédico? Sabe aquele menininho que tem a perninha fininha de paralisia infantil, que tem que usar um aparelho, porque a perna dele não suporta o peso dele, e agora ele usa esse aparelho externo? Essa é a criança lidando com o seu ego. O ego ainda está se fortalecendo. Sabe aquela criança que vai aprender a andar e eles colocam no andador, né? E assim, antigamente andador era bom, depois andador entorta a perna, depois andador... Ninguém sabe mais. No final, acho que ficou que não é tão bom, né? Mas a criança ainda está firmando os pezinhos dela. É criança. Agora, olha só, a atitude infantil em relação ao seu próprio ego é simplesmente ditada pelas promessas e ameaças de outra pessoa. Quer dizer, pela esperança de amor e a expectativa de punição. Sob tal influência externa, as crianças, no decurso de alguns anos, adquirem uma capacidade muito considerável para controlarem sua vida pulsional. Com base nesse instrumento ortopédico, pedagógico, é por isso que ela refere, olha, a pedagogia lida bem com isso, a criança se cristaliza. Então, essa fala de dizer assim, eu vou deixar meu filho fazer o que ele quiser, né? Vai ficar livre, porque eu não quero que ele tenha nenhuma angústia. O pai está aleijando o filho. Ele está permitindo que o filho não tenha estrutura de viver. Ele vai ser o que ele quiser. Só que não é natural ele ser o que ele quiser. Ele optará por alguém. Ele escolherá alguém que ele identificará como forte. E muitas vezes ele vai escolher um estranho. Ele vai escolher um personagem, ele vai escolher... Hoje é o youtuber, alguém que vai dizer para ele o que ele quer. Então, quando o pai fala assim, eu vou criar o meu filho, não vou dar religião, não vou dar time de futebol, nada. Ele vai ficar livre, porque ele vai ter que ser uma pessoa livre. E ele não percebe que ele está jogando o filho
nas mãos para que outras pessoas decidam para ele, porque o filho vai buscar alguém que o decida. E na escola ele vai ficar com um coleguinha que agora, porque os pais tiveram essa força, vai ditar os valores, e muitas vezes os valores não são bons. É isso que começa a se perceber. É uma capacidade muito considerável para controlar os impulsos, mas é impossível determinar até que ponto essa conquista deve ser atribuída ao ego ou à pressão direta das forças externas. Então, você tem o ego junto com essa parede externa. Aí ela arremata assim: se nessa situação de conflito o ego da criança se coloca ao lado das influências externas, disse que a criança é boa. Então, como é que eu construo o valor de boa criança, uma criança educada, se o ego dela coaduna, é adequado com os limites que a gente põe para ela? E ela diz assim: se ficar do lado do id, quer dizer, se o ego for flácido, fraco, e a luta contra as restrições impostas à gratificação pulsional pela educação, agora então essa criança é má. Então, quer dizer, se ela não tem o limite do ego, e tudo que ela quer fazer, ela tenta fazer, e aí o professor, o pai, a avó, tenta controlar e a criança luta, socialmente isso vai construir um valor de que a criança é má. Mas ela ainda é criança. Ela ainda vai passar pelo repasse. Ela vai ter a prova de fogo, que é na sublimação, que é na latência. Por isso que a latência é muito importante. E não pode abreviar. Eu queria tanto que aquela criança se tornasse logo adulto. Não, não. Criança tem que ser criança. Criança com 6 anos tem que viver infância. O menino tem que viver no clube do bolinha, gostar de jogar bolinha de gude, estar com os meninos, fazer bagunça de menino, aprontar como criança. A menina tem que estar no clube da Luluzinha, porque ela está criando identidade, a não ser que a gente não queira que as crianças tenham identidade. E aí nós vamos ter o quê? Quantos gêneros nós temos nos Estados Unidos? 200 e pouco, parece, a última vez que eu vi. O Brasil ainda está nessa brincadeira, achando que só está tendo 3 gêneros, banheiro para 3 pessoas, masculino, feminino e neutro. Né? Nós estamos aí com o famoso todes e assim por diante. Quer dizer, se você deixar isso livre, isso tem um preço. E a sociedade está pagando esse preço. É o preço de quê? Eu não tenho identidade. Eu não sei quem eu sou. Eu posso ser uma bananeira, eu posso ser um carro. E existe isso, gente. Eu vi um vídeo essa semana de um rapaz que amputou 2 dedos dele para se parecer com um ET, porque ele é um ET. Então, ele fez tatuagem para alterar todo o corpo, ele tem um olho de ET. Como? Eu fiquei pensando, como é que um olho de ET? Alguém já viu um ET? A gente brinca, né? Filme de ficção, eu sou ficcionado em filme de ficção. Tem ET no filme, eu estou assistindo. Mas como é que é o olho de um ET? Eu não sei. Eu nunca vi um. Quem viu? E aí esse homem tem um rosto de ET, corpo de ET, tudo de ET, e agora ele amputou 2 dedos, e os 2 dedos para ter... Ele é assim, porque ele viu que ET tem 3 dedos num filme de ficção. Quem é esse rapaz? É um psicótico. Não tem outro. Para a psicanálise, ele pode não alucinar, ele pode não delirar. Quando a pessoa diz assim, eu só sou alguém no corpo de uma outra pessoa, então eu vou transformar o meu nariz no nariz da... Esse é o Michael Jackson, né? No nariz da... Como é que chamava a cantora que ele gostava muito dela? Eu me esqueci o nome. Diana Warwick. Hã? Diana Warwick. Não é a Diana Warwick. Não é mesmo. É a Diana Ross. Diana Ross, exato. Diana Ross, que tinha o nariz um pouquinho mais empinado, de cirurgia também. Ele queria aquele nariz, e vai mexendo no nariz ao ponto de ficar irreconhecível. E assim por diante, ele começa a surgir fenômenos onde a pessoa não é ela, mas ela é alguém. E isso é neurose? Talvez não, talvez só seja identidade. Talvez não seja neurose. Então, aí ela diz aqui, a angústia objetiva. O que é a angústia objetiva? É aquela que é gerar fora de mim. Algumas pessoas têm angústia objetiva. Minha filha estava no ônibus ontem, ela me contou uma experiência bem interessante. Está no ônibus, sentada com a colega dela, chegou um rapaz vendendo um suporte de celular. E aí, R$5 o suporte de celular, vendeu um. Ele teve uma crise, ligou para alguém, começou a gritar, começou a xingar todo mundo, dizer que todo mundo era pobre. E aí a minha filha ficou observando, de repente começou a se aproximar delas, a colega dela falou, meu Deus, só falta agora a briga virar para a gente. E ele todo agressivo, sentou do lado delas, no banco do lado, e começou a se morder.
Ele teve uma crise. Não era mais um teatro. Ele estava... Olha, isso é uma angústia objetal. Os autistas fazem isso, mas só os autistas. Pessoas em crise de nervo fazem isso. Se mutilam, se machuca. O que ela está dizendo assim, existe uma angústia objetal. Quando o outro, que não sou eu, diz não. É a previsão. E ele diz assim que a criança prevê sofrimento, ela antecede. Então, ela começa a evitar, ela desencadeia as defesas. Por projeção, por deslocamento, por evitação, ela evita o que traz a angústia fora. Mas, olha, agora, depois dos 3 anos, a angústia começa a ser interna, que ela começa a fazer um outro caminho. Ele diz assim, agora a pessoa começa a evitar sofrer dentro dela. Então, imagina, isso tudo ele está construindo e na latência ele vai vivenciar isso. Quando o jovem se torna adolescente, quando a criança agora não é mais, mas se torna adolescente, ela vem com aquela mesma força de desejo que antes cedia. E agora esse ego evita o problema com as autoridades fora e tem valores internos montados. Então ele tem 2 guardiões, ele tem vidro duplo. Então agora começamos a ter uma agitação com 2 lados, né? Vocês estão vendo aqui um peixinho, eu tenho outro peixe grandão no outro aquário, que é bem grande, mais de 100 litros. E de vez em quando eu escuto um barulhão, vou olhar lá, ele tá tão agitado, acho que porque o aquário está pequeno para ele começa a pegar pedra, ele pega as pedras do fundo e cospe. Ontem eu fui olhar, ele limpou todo o chão do aquário e jogou toda a pedra para um canto, na crise de raiva dele. Mas, ele está contido. Ele não pode pular para fora do aquário porque tem vidro em cima. Ele não pode pular dos lados nem para baixo. Então, ele está tentando cavar um buraco. Na certa é isso. Eu estou aqui pensando o que o peixe está pensando, né? Mas percebe, o id é isso, ele cava um buraco para escapar, mas agora ele está contido por um contenedor externo e por um contenedor duplo, tá? É uma camada dupla. Sabe aquela janela que você não quer o som externo, você põe vidro duplo? E o adolescente começa a lidar com isso, e é por isso que ele não sabe o que fazer. Porque quando ele quer, ele precisa segurar o que ele quer. Então é certo que na mente das crianças, as solicitações pulsionais conflitam com a aguda angústia objetiva e os sintomas de neurose infantil são tentativas para solucionar o conflito. Mas, nas crianças, o ego é produto do próprio conflito. E aqui tem uma chave muito interessante, gente. Nós não nascemos do jeito que nós somos. E mais do que isso, não é que nós nos construímos por meio do conflito. Olha como é que a Ana coloca aqui. Nas crianças, o ego é produto do conflito. Aquela parte do ego que, ao longo da vida, terá de assumir a tarefa de dominar as pulsões, só nasce nesse remoto período. Ela está dizendo assim, o meu ego não se faz de novo 2 vezes, ele só faz uma vez. Sabe aquela prova de fogo que você vai fazer algo e o que você fez é aquilo? Você não pode errar. Se você errar e endureceu, não tem mais jeito. Agora é daquele jeito. É isso que ela está dizendo. O ego ele é construído quando a pressão vier, ela existir. Essa pressão existe, ela constrói o ego e ela será o ego. Olha, sob a pressão combinada das exigências pulsionais do id e da angústia objetiva que é externa em sua origem. Pode-se dizer que o ego é feito sob medida. Qual é a forma do seu ego? É a forma da sua história naquele momento. É um retrato. Eu sou igual a outra pessoa. Ela viveu a mesma vida sua no mesmo tempo? Não. Então, o ego dela é outro. É por isso que você pega 2 gêmeos, né? 2 irmãos com os mesmos pais. É óbvio, né? Mas criados pelos mesmos pais, no mesmo contexto, com tudo igual, com uma mãe que jura de pé junto que amou os 2 igualzinho, e cada um será de um jeito. Por quê? Porque o ego não acontece no mesmo momento e não sob as mesmas pressões. A pressão é subjetiva. Ela diz assim, isto é perfeitamente adaptado, o meu ego, perfeitamente adaptado para manter o equilíbrio entre as 2 forças. As solicitações urgentes da pulsão e as pressões exteriores. Consideramos terminado o primeiro período infantil, quando essa parte de formação do ego atingiu um certo estágio. Quer dizer, fechamos. O nosso tênis não é o tênis que eu vou lá e compro, é 41,
40, 39, 42. É aquele que você enfia o pé na massa, tira, fez o molde, e agora eles montam para você um tênis com base no molde do seu pé. Já viram essa? Eles fazem isso agora. Os atletas já fazem isso há um bom tempo. E agora, se você tem um problema com calçado, você vai, o sapateiro faz o molde do seu pé e constrói para você, né? Não é aquele molde fixo. Ele está dizendo assim: o meu ego foi montado só para mim. Ele é minha digital, ele é minha identidade. Então, quando você fala assim, as pessoas são iguais, iguais onde? Cada ego é um ego. Então, pode-se dizer que foi feito sob medida. O ego, agora, assumiu uma posição que pretende ocupar na sua batalha contra o id. Agora o id está pronto. Agora o id está pronto. O id não. Tá? Não sei quem é o id. É a mistura do id com o ego. Mas agora o id está pronto. E esse id pronto é ele que vai batalhar. Então, o que acontece? Eu vou fazer análise. A análise vai mudar o meu ego. Vai não, vai não. Ah, não, então eu vou fazer cognitivo comportamental. Joia, você vai para ortopédico. Sabe aquela questão de você usar uma tala o resto da vida, senão você pisou de outro. Você nunca vai mudar o seu jeito de pisar? É isso. Ah, não, eu vou fazer PNL, não vou olhar para o passado. Ok, talvez você desencadeie uma vida que não é sua. Você vai ficar feliz com isso? Ok, fique feliz com isso. O seu ego vai dar conta disso? Ah, não vou pensar nas minhas dores, é uma estratégia. Mas o fato de você não pensar não significa que ela não está ali. Ela está ali. O que a análise me faz? A análise me faz enxergar quem eu sou. Bonito ou feio. Né? Vivemos uma sociedade que tenta diminuir a dor de tudo. A psicanálise vai na contramão. Ela diz a dor tem que ser sentida tal qual ela é. Se dói, joia. Está doendo. Como é que eu vou fazer para suportar essa dor? Porque eu vou ter que viver com ela a vida toda. Eu tenho uma frase para isso, até o Ferdinando, quando eu falei isso na supervisão, ele escreveu no Insta dele e colocou lá que a frase é minha. Eu falei, que legal. Devo ter lido em algum lugar, talvez, né? Mas a frase eu disse assim, que precisamos, o terapeuta ajuda seus pacientes a identificar o que é ferida e o que é cicatriz. Aceitar as cicatrizes e curar as feridas. Então, assim, algumas vezes as pessoas ficam tentando curar cicatriz. Cicatriz é cicatriz. Você pode passar uma base ali, você pode passar um pancake, mudar a cor, colocar um disfarce, mas ele é cicatriz. Ferida está aberta. Ferida você tem que, talvez, abrir mais, jogar álcool, não usa mais álcool para jogar ferida, né? Então, algo cicatrizante, um antibiótico, a gente não sei, alguma coisa, né? Para cicatrizar. E vai virar cicatriz. E vai virar cicatriz. Algumas pessoas chegam no consultório, isso foi um paciente meu, e fala assim, Orlando, não tem jeito de você me hipnotizar para eu esquecer minha ex-namorada, esquecer o que ela fez comigo. Aí eu passei para ele assistir o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Já assistiram esse filme? Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. É um dos bons filmes do Jim Carrey. Eu não gosto muito do Jim Carrey porque ele é muito exagerado. Ele é muito para adolescente. Mas ele tem os filmes muito bons, e esse é um dos muito bons dele. Né? Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. E eu falei assim, você não pode apagar a sua ex, porque senão você vai, de novo, tropeçar com uma outra pessoa. Você tem que viver, você vai sonhar com ela quando estiver velho, mas não com a pessoa dela, mas com aquilo que você aprendeu no relacionamento com ela. Ela faz parte de você. Ela faz parte da sua existência. Então, quando acontece esse... Já estou fechando com vocês, tá, gente? Só mais 5 minutinhos a gente encerra aqui. Quando ele assume essa posição, olha como é que ela coloca. Decidiu qual a proporção da gratificação e de renúncia pulsional que está disposto a consentir para a solução de conflito. Sabe aquela pessoa que está disposta a ir até o limite para conseguir o que quer? Ou aquela pessoa que, primeira dificuldade, não quer mais enfrentar? É construído na primeira etapa da minha vida. E fica pronto. É para a vida toda. É por isso que algumas pessoas agem de um jeito, outras agem do outro, e ficam tentando consertar. O primeiro passo não é consertar, é entender quem é. Olha, habituou-se a certa medida de demora na obtenção dos seus desejos. Os métodos de demora de sua preferência levam ao cunho de angústia objetiva. E podemos dizer que o modus vivendi foi estabelecido entre o id e o ego, ao qual ambos aderirão daí por diante. O relacionamento do id e o ego, que era harmônico, ele era harmônico. A partir de agora passa a ser uma aliança de convivência, onde o ego terá uma parte madura dele, que vai ser chamada de superego,
mas que é o próprio ego. É porque quando a gente coloca superego, parece que a gente está falando de duas entidades. O superego nada mais é do que o próprio ego maduro. O ego que falou, espera um pouquinho, esse é meu limite. Eu não posso passar daqui. E uma outra parte dele tem que comprometer. Uma parte está com contato com a realidade, a outra parte está com contato com o id. Então, a parte que está com contato com o id tenta fazer a parte da realidade ceder. Só que a outra parte, isso vai gerar a angústia do que eu posso fazer e do que eu desejo fazer. No curso de alguns anos, a situação se altera. E aí vem a adolescência. Olha, estabelece um período de latência, com declínio fisiológico, aquilo que eu já disse para vocês, e aí na sua vida íntima, o mundo externo já não faz sentir-se unicamente na forma de uma angústia objetiva, estabeleceu dentro do seu ego uma instância permanente na latência, na qual, então, consubstanciam as solicitações de todos os que o rodeiam. Aí a criança agora começa a ter uma certa coerência, e essa unidade interna dele vai se chamar superego. Agora ela tem valores. Agora ela não mata a aula, não é porque o pai vai bater, porque ela sabe que ela tem que ir para a aula. Agora ela faz trabalho da escola, não é porque senão ela vai tirar 0, ou porque alguém vai cobrar dela. É porque ela sabe que ela tem responsabilidade. Quem vai dizer isso para ela é o superego. Se ela não faz isso, ela está... Vamos pensar naquele estudante, a Marluz, que é professora, eu falei assim, mas pera um pouco, então tinha um monte de aluno que não tinha superego. Pois é, o lado infantil deles tentava driblar, e aí existia toda a angústia. Eu vou dizer uma frase que eu usei eu escutei de um professor meu muito interessante. Um dia eu estava na aula, o Cabreira é um professor argentino, foi um dos melhores professores que eu tive na filosofia. Eu estava lá sentado na faculdade, e aí o Cabreira começou a fazer a chamada no finalzinho da aula, e ele era uma pessoa light, tranquilo, né? E falou, fulano, Orlando, eu falei assim, professor, na última aula, o senhor fez a chamada, eu já tinha... O senhor fez a chamada, eu não tinha chegado, mas eu participei de toda a sua aula. Ele olhou para mim, falou com aquele sotaque portonhol e disse assim, quando o homem mente, ele não mente para o outro, ele mente para si mesmo, já dizia Kant. Então, eu não tenho por que acreditar que você mente para mim. Você estava na aula passada? Depois que você estava na aula passada, eu falei, não, eu estava na aula passada. Colocou presença. É interessante, é uma frase tão simples, tão bobinha, mas que contém todo um conteúdo de que nós não contamos mentira para as outras pessoas. A gente tenta mentir para a gente mesmo. Por quê? O ser neurótico vive uma coisa chamada culpa. Ele sentirá a culpa. Só que isso não dá desculpa para que, ortopedicamente, a gente não tenha as contenções, porque esse ser neurótico também gosta de ser perverso. Então, Marluz, seus alunos podiam ser neuróticos com os requintes de perversão quando tentavam passar a perna, né? E enganar o professor. O medo do mundo exterior sofre uma redução e gradualmente, dá lugar aos medos dos novos representantes da antiga força. A angústia do superego, a angústia da consciência e o sentimento de culpa. Isso significa que o ego, do período de latência, adquiriu um novo aliado na luta para dominar os processos pulsionais. A angústia da consciência instiga a defesa contra a pulsão, no período da latência, tal como era incentivada pela angústia objetiva no período infantil. É por isso que o latente, o menino, começa a ter nojo das coisas. Ele vê um beijo, ele tem nojo do beijo. Ele vê o pai e a mãe tendo ali uma intimidade. Não, para com isso. A mãe começa a abraçar ele. Não, para com isso. Porque ele começa a perceber que alguns atos dele trazem desconforto. É fora? Não, é interno. Né? Então, essa vivência interna começa a acontecer, um monitoramento interno. Isso vai cristalizar no que, então, a gente chama de superego. Né? A luta entre os dois antagonistas, o ego e o id, mal terminara nesse armistício temporário. Então, aqui é o furacão, tá? Houve um armistício, houve ninguém vai brigar, uma guerra meio fria, temporário, quando os termos de acordo foram radicalmente alterados. Então, aconteceu assim, estava em guerra, paz, armistício, e mudaram-se todas as regras. E, de repente, a guerra voltou. Mas, quando a guerra voltou, as regras estão todas alteradas. E esse é o sofrimento do adolescente. Ele não sabe se ele é a criança ou se ele é o adulto, se ele pode ou se ele não pode.
Os valores internos dele agora são violentados, mas ele tem os valores externos, como é que ele faz? Ele tem os amigos que dizem para ele fazer algo, mas ele não quer fazer. Então, ele está extremamente confuso. Aí vocês vão me perguntar, tá? Abreviando tudo, eu consegui chegar no item 9, são 15. Então, eu vou voltar nesse tema ainda no nosso próximo encontro, porque já deu nosso tempo. Mas só arremato com vocês com uma questão. Como é que o pai lida, ou como é que a mãe lida com esse adolescente que está assim, não sabe o que fazer? Como é que ele lida? O pai é adolescente? A mãe é adolescente? Então, ela não lida com as angústias do adolescente. Ela lida com o contexto. Ela vê e ela simplesmente serve para fazer uma coisa. Eu tenho um psicólogo que ele sempre fala assim, que o jovem, o adolescente, se sente bem quando ele apronta, ele sabe que ele aprontou, ele é corrigido, o pai não cede, o pai não invalida a própria autoridade. Esse adolescente explode, depois ele descobre que mesmo explodindo, ele não perdeu o lar. O pai não deserdou ele. O pai continuou sendo pai. E aí a frase do Capelato, quando ele coloca na palestra dele, ele diz assim, ele fala assim, nossa, eu devo ser muito amado, porque mesmo fazendo o que eu fiz, eles continuam ainda me tratando como filho, então eu pertenço a essa família. E ele diz assim, nessa fase, os pais só têm que ser maduros para não mergulhar com o adolescente, porque os pais não são adolescentes. E o adolescente vai bagunçar o quarto, vai se tornar fedido, sujo, vai ter valores extremados, vai cuidar de todo mundo, de repente não vai cuidar de si mesmo, vai cuidar dos estranhos e não vai cuidar do pai e da mãe, muitas vezes, esses extremos todos. E o pai tem que olhar e entender que ele está fazendo porque ele é adolescente, tem que continuar com os valores dele, com os padrões dele, porque isso vai passar. Isso vai passar. Exceto aquela questão que a Marluce colocou bem no começo da aula, né, Marluce? Talvez aos 40 anos. Não. Vai passar estruturalmente. Então, se esse pai der conta de fazer o caminho adequado, esse jovem deixará de ser adolescente e assumirá a própria vida, se espelhando nos pais. O processo é que os pais precisam ser espelho. Mas não é o pai real, tá? É o pai construído dentro dele. E isso a gente vai continuar no nosso próximo tema, porque ela vai falar, ela vai trazer mais alguma coisa sobre isso, e depois ela vai falar para a gente sobre como é que esse comportamento, né, essa angústia pulsional é resolvida. Então, hoje, o tema foi o ego e o id na puberdade. No nosso próximo é a angústia. Como é que esse confronto que a gente está identificando agora, como é que ele se resolve? Porque ele se resolve. Precisa se resolver. E se ele não se resolver, é terapia. No processo de amadurecimento. Quem? Todo mundo. A casa inteira. Ok? Gente, o tema é denso. Vocês perceberam que é bem denso. Mas a gente vai rompendo devagarinho essa temática. Tá bom? Vejo vocês semana que vem. Um abração. Bom descanso. Obrigada. Lembra de mim, Orgado. Oi? Lembra de mim. Ah, lembro. Não, você fica então um pouquinho. Eu vou só interromper Tá. a gravação. Senão eu gravo a nossa conversa e não é objetivo. Boa